No dia 29 de novembro de 1989, na região da cidade de Eupen, na Bélgica, um enorme OVNI sobrevoou a região. Entre as testemunhas iniciais haviam pelo menos 30 grupos diferentes de civis e mais 3 grupos separados de policiais. As descrições eram idênticas de todas as testemunhas. O objeto era preto, em formato triangular, com 3 luzes em cada uma das pontas e uma luz vermelha no centro. Na noite do dia 30 para o dia 31 de novembro, o objeto foi rastreado no radar e 2 caças F-16 da Força Aérea Belga foram enviados para interceptar o OVNI. Os pilotos não conseguiram alcançar o objeto, mas em 2 oportunidades eles conseguiram, por alguns segundos, pelo menos captar o objeto no radar. Os caças foram enviados, inclusive, pelo menos 9 vezes para tentar interceptar o OVNI. Nos meses seguintes, mais relatos de civis surgiram, informando também terem visto o objeto. Até abril de 1990, o grupo ufológico belga SUBEPS recebeu cerca de 2.600 relatos de avistamentos do mesmo objeto em mais de 1.000 oportunidades diferentes. Ainda em abril de 1990, uma foto do objeto surgiu. Esta foto foi tirada na região de Petit-Rechamp, pertencente à cidade de Verviers. A foto teria sido tirada por um homem identificado apenas por Patrick M. no dia 4 de abril. Os ufólogos se surpreenderam com a qualidade da foto, tendo em vista que outras pessoas haviam tentado tirar fotos do objeto, mas não conseguiam, porque todas elas saíam muito borradas. A explicação para isso, segundo o professor de física August Missing, poderia ser devido a uma luz infravermelha emitida pelo próprio objeto. Auguste fez alguns testes com câmeras, expondo elas à luz infravermelha e depois tentando tirar fotografias de outros objetos luminosos, e o efeito borrado aparecia também nestas fotografias. Mas a foto de Patrick era bem nítida se comparada com as demais. Porém, o caso é cheio de controvérsias, pois em 2011 um homem chamado Patrick Marechal chamou repórteres para sua casa e admitiu que ele era o Patrick M. e que a fotografia era falsa. Patrick contou que fez as fotos com amigos utilizando isopor cortado em formato triangular pintado de preto, lanternas para fazer as luzes e tudo isso preso a uma estrutura de barbantes. Ele inclusive mostrou aos repórteres outras fotos que eles tentaram fazer até chegar no resultado ideal, que foi divulgado como sendo o OVNI do avistamento belga. Mas antes disso, ainda nos anos 90, especialistas já diziam que a fotografia era falsa. Eles argumentavam que não havia fundo na imagem e que não era possível distinguir o tamanho ou a distância do objeto em relação à câmera, o que gerava muita desconfiança. Para Mark Hallett, que escreveu um artigo sobre o incidente em 1992, o caso todo não passou de uma ilusão em massa. Segundo Mark, os relatos não surgiram na data do suposto avistamento, no dia 29, e sim posteriormente. Foi somente depois da divulgação na imprensa sobre o caso que relatos começaram a chegar e continuaram desta forma até abril de 1990, quando a mídia se cansou do assunto e então os relatos pararam. Sobre os pilotos, Mark argumenta que eles nunca disseram que viram o objeto e que aqueles poucos segundos em que o radar deles captou um objeto seria, na verdade, o caça-companheiro que estava na interceptação do OVNI. Essa informação, inclusive, posteriormente foi confirmada pela Força Aérea Belga. Em relação ao radar de solo, ele explica que seria de uma interferência atmosférica no radar chamada de espalhamento de Bragg, algo considerado relativamente comum para operadores de radar. Ainda assim, os caças teriam sido enviados apenas por garantia. Mark ainda finaliza sua argumentação, falando sobre a questão psicossocial do evento. As pessoas viram coisas no céu que em um primeiro momento não deram atenção, mas que após as insistentes matérias e divulgação de que seria um OVNI, as pessoas passaram a interpretar aquilo que viam como sendo o tal objeto.
Neste caso, temos um famoso incidente da ufologia, que foi cercado de controvérsias e críticas ao estudo do grupo ufológico belga. De fato, provavelmente a foto era falsa, mas todos os relatos terem sido apenas enganos ou ilusões em massa influenciadas pela mídia é um pouco de exagero. Além disso, os caças foram enviados várias vezes para interceptar o objeto, o que também seria um exagero para um fenômeno atmosférico conhecido. Mas não podemos deixar de considerar que de fato os pilotos nunca disseram que viram um OVNI e que os sinais detectados por apenas alguns segundos no radar poderiam mesmo ser do seu companheiro de patrulha, já que eram dois caças tentando interceptar o OVNI. Ainda assim, o número de relatos é muito grande e este é o ponto que faz com que o caso não possa ser totalmente descartado. Existe sim, claro, a possibilidade de que tudo tenha sido influenciado pelas notícias da televisão, pois devemos lembrar que estamos falando de uma época em que não existia internet e as pessoas apenas se informavam pelo rádio, jornal e principalmente pela televisão. Então, esse acesso menor à informação poderia fazer com que eles interpretassem luzes no céu como sendo o tal objeto e acabavam enxergando aquilo que queriam enxergar. Mas ainda assim, como já destaquei aqui, são muitos relatos, o que torna mais difícil simplesmente ignorar todos os mais de 2.500 relatos e considerá-los todos como uma simples ilusão. Sendo que em alguns relatos, principalmente aqueles primeiros do dia 29 de novembro de 1989, foram feitos também por grupos de policiais que estavam em regiões diferentes da cidade e não haviam se comunicado sobre o fato durante o fenômeno, apenas depois dele. Por isso, apesar de a maior parte do incidente gerar dúvidas sobre sua veracidade, é possível que algo tenha acontecido naquela noite do dia 29 de novembro, mas não dá para ter certeza, e o caso perde muita credibilidade quando algumas das poucas evidências existentes acabam se provando falsas. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.